projeto consiste num documentário que explora a importância do Algarve nos descobrimentos portugueses. Neste projeto, o texto foi escrito por um historiador da Câmara de Lagos e nós o que fizemos foi decidir como é que iríamos adaptar o texto à imagem. Não é? Neste caso, escolhemos ter a presença de um narrador. O nosso querido amigo Sérgio Caldeira. Filmar agora bem de baixo, que vais apontar para a câmara, estás a ver? Mas a aventura... Mas a aventura não ficou por aqui. Há uma coisa que temos que ter muito em consideração, que é, estamos a falar de um documentário histórico, com factos, com coisas que aconteceram, e esse era o principal objetivo. O mar é o chamamento. Vais estar a olhar para o mar, sentir o ar. Não te esqueças de, estás assim, tiras os óculos, olhas, respiras. Era muito importante capturar imagens dos locais históricos que ainda hoje permanecem intactos. O facto de termos podido ir com o Sérgio e captarmos esses depoimentos, filmarmos diferentes sítios que foram tão importantes para a nossa história, isso realmente é algo que acaba por nos deixar orgulhosos. O foco principal dos descobrimentos era a caravela. E a caravela, na altura que nós iríamos filmar com o narrador, não estava disponível e ainda não estava pronta a navegar, então tivemos que recriar as coisas em estúdio. Foi o que aconteceu. O que nós queríamos era que parte do documentário tivesse o narrador dentro da caravela. Então isso foi feito com uma projeção 3D e recriámos como se ele estivesse no interior da caravela à noite. O maior desafio foi exatamente fazer um match entre o projetor e as restantes luzes que estavam a iluminar o cenário. Tu estás por trás disto e dizes assim: o mar era temido e visto como um espaço tenebroso. Há sempre uma discussão, falamos uns com os outros e procuramos soluções para momentos do filme onde não temos qualquer referência visual, não é? O processo em si de criar um teatro em miniatura já foi um desafio. A maquete em si envolve um certo tipo de mecanismo para que cada plano de ondas se mova em direções opostas e, ao mesmo tempo, em conjugação com o movimento da própria caravela. No contexto deste documentário, a arte foi utilizada para criar uma conexão emocional com o público, para o transportar, não é, para uma certa época histórica e através de um uso cuidado dos elementos visuais, assim como o cenário, a decoração e os próprios adereços. Durante muitos séculos, a visão do mundo esteve fechada sobre a Europa e o mar Mediterrâneo. Quando o João e o Pedro começaram a desenvolver o conceito, começou logo a ser falado a questão dos efeitos visuais, o que é que era possível fazer, o que é que poderíamos explorar. O João Viegas desenhou os monstros, foram vários que ele desenhou. Eu depois transportei aquilo tudo para, neste caso, o After Effects, e depois era a questão de compor esses elementos juntamente com a imagem que captámos. É claro que depois a edição sofre muitas alterações, não é? Muitas adaptações, e também vai vendo o que é que funciona melhor à medida que depois a história vai evoluindo. Enquanto que o Pedro iria editar o documentário, eu iria estar a trabalhar nesses efeitos visuais. Envia uma imagem em que temos o Sérgio no pontão em Lagos, simplesmente a caminhar. A ideia foi, ok, porque não transformar este espaço como fosse o próprio mapa, cortar os elementos, neste caso a caravela, a baleia, algum nevoeiro, para tornar a coisa muito mais interessante. Decidimos então que aquilo poderia ser uma forma diferente de o fazer. O objetivo era documentar e celebrar a importância do Algarve durante os descobrimentos portugueses. Esperava-se que este filme transmitisse de forma precisa e emocionante essa narrativa histórica, e daí terem surgido estes desafios todos que já falámos. Acaba por nos deixar orgulhosos com o resultado final, não poderíamos estar mais felizes com isso.